Eu sei que a mídia de FNAF para o cinema é muito diferente para a dos jogos, mas quando falamos em adaptação, às vezes eu fico com aqueles saborzinho agridoce na boca de como está a ser adaptadas algumas coisas para este segundo filme. Hello, como é que vocês estão? Eu sou o Diogo e bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu aqui falo de cultura pop de forma geral, tanto de filmes, séries, faço reactions a trailers ou às vezes há alguns artistas que eu acompanho, então vocês podem indicar os vossos artistas para eu reagir à música deles. Caso tu gostes desse tipo de conteúdo, subscreve-te aí no canal para estar a par de tudo sobre a cultura pop. Hoje iremos falar sobre o segundo filme de Five Nights at Freddy's que eu vi na passada sexta-feira e já que dei-me um tempo para digerir como foi este filme todo, para poder falar melhor do que é que eu achei, do que é que eu gostei e do que eu não gostei. Então vamos lá falar sobre isso e caso tu ainda não tenhas assistido ao filme, vou deixar um pequeno vídeo nas minhas redes sociais, sem spoilers, pois aqui nós vamos comentar tudo o que aparece ao longo de 1h40 do filme. Acho que a primeira coisa que eu tenho de apresentar de crítica ao Five Nights at Freddy's é que eu acho que 1h40 é muito pouco para o tanto que eles tinham a desenvolver neste filme, que ao ponto que ficou um bocado apressado, vou ser sincero. Em comparação em Wicked for Good, por exemplo, que foi um filme que eu também falei que dava a noção de ser apressado no final, eu senti que o filme de FNAF é como se estivesse a correr uma maratona. Não no mau sentido, porque eu acho que as coisas desenvolvem-se bem e são bem explicadas, mas se tivéssemos ali mais uns 10 ou 15 minutos, talvez, pelo menos no final, daria para desenvolver muito mais as personagens e principalmente a personagem da Vanessa. Que neste filme vamos acompanhar onde os personagens ficaram desde o último filme, onde a Abby está com saudades dos amigos dela, o Mike engana a dizer que os vai reconstruir, que eles estão todos que estão para ser arranjados e a Abby sabe que isso é uma mentira, mas ao mesmo tempo lida com os pesadelos sobre o William Afton, o seu pai. Então nós vimos este ponto das personagens e como isso vai afetar o resto do filme, pois podemos falar talvez já sobre o início do filme, que começa com a Charlotte, que é a nossa puppet, a história de sua origem, onde nós vimos que ela foi lá para impedir que um miúdo fosse assassinado e acaba para que ela seja assassinada com facadas e ela andou ali a pedir ajuda aos pais para que alguém fosse atrás do Springtrap, né, porque o miúdo iria morrer e eu pensava que ele já ia estar morto quando ela chegasse lá e ela seria assim morta a seguir, mas pelos vistos não. Enquanto ela levava o miúdo nos braços, eu pensei seriamente que o miúdo estava morto até ela chegar ao palco principal onde está a puppet e ela cai de raiva no chão, porque nenhum dos pais óbvio e ela estava certa, e a puppet a segura nos braços. Gostei desse início e gostei como a caixa de música principalmente se introduz aqui no filme, pois para mim era uma questão que eu ficava um pouco confuso como é que eles iriam introduzir isso, mas eu gostei que a puppet estava com tanta raiva dentro dela, vindo da Charlotte, que quando a Vanessa, que era a melhor amiga dela, entregou a caixa de música para ela estar adormecida, pois aquilo era o que a acalmava, segundo o pai dela, o Henry, que nós sabemos através dos jogos que trabalhou com o William, a Puppet ficava lá dentro. Mas nós vimos que a caixa de música foi destruída quando o filho do William, o Michael, aparece pela primeira vez. Eu assustei-me quando ele apareceu, ok? Foi alta de jumpscare do caraças. E o Michael apareceu, o cinema todo ficou tipo, oh, tipo, onde é que isto está a ir? E ele levou aqueles jovens lá para dentro, que foram mortos pelos animatronics, e que a Puppet possuiu a rapariga que é a McNay Grace, que a atriz é excelente. Gostei bem dela, a sério, estou ansiosa para vê-la em Hunger Games no próximo ano. Espera, a Vanessa começa a suspeitar do que esteja a acontecer, pois supostamente a Abby foi ter com os animatronics que estavam a pedir ajuda, né, para eles saírem ali daquele lugar e que ela interagia muito com a Chica e com o Freddy e a Abby ficou a estranhar de onde é que isso viria, porque supostamente os outros 5 desapareceram. Então ela soube onde tinha de ir. E quando ela chegou à primeira pizzaria da Freddy's Company, ela viu que a caixa da Charlotte estava partida e ela andava a manipular os animatronics, fingindo que eram os amigos da Abby para ter a Abby como seu fantoche, né? Então ela fez ali
uma manipulação à Abby para ela pôr o código para eles conseguirem sair dali, pois o objetivo da Charlotte era matar todos os pais que estavam presentes na noite em que ela foi morta. E eu sei que isso é muito diferente da história do jogo, eu sei que a história do jogo é a Puppet protege a Charlie a todo o custo e quando ela é morta ela tende a ir atrás mais do William Afton, não propriamente de todos os pais. Mas eu gostei da adaptação na mesma, mas aí está o que eu disse no início do vídeo ser um pouco agridoce, porque são coisas que mudam e são coisas muito importantes da história de FNAF, mas ao mesmo tempo não estragou totalmente a história. Tipo, acho que é um pouco estranho, de, tipo, quando estou a digerir isso pela primeira vez, mas vou confiar no Scott pelo menos para o terceiro filme e possivelmente o último. Claro que ainda nas lembranças da Vanessa nós temos a aparição da Baby, quando ela está a fugir e eu fiquei bué surpresa. A sala de cinema não reagiu, mas eu fiquei bué surpresa quando a Baby apareceu. Não era algo que eu esperava que fosse aparecer já no segundo filme, ou se fosse aparecer num filme da franquia de Five Nights at Freddy's, porque sabemos que vai até ao terceiro. E aí é quando nós vemos que ela está a enfrentar as memórias do pai dela e como o pai dela fazia com que tanto ela como o Michael fossem propriedades dele para os experimentos dele. Então, nada tóxico. E isso lida para que acabam por ver lá o final onde há a revelação do que ele é o irmão dela e com o Mike, o nosso personagem, não sabia de nada e que vai fazendo com que ele perca a confiança na Vanessa. E quando eles estão prestes para ser mortos pelos Toy, porque né, eles estavam ali naquele momento, os antigos animatronics aparecem, pois o Mike antes disso tinha ido suplicar para que eles, se eles gostassem mesmo da Abby, que aparecessem, pois ela corria perigo. E realmente, porque a cena dela possuída pela Puppet está muito fixe, gostei muito dessa cena. E depois que há a caixa de música que faz com que a Puppet saia do corpo dela e que eles param de tocar a caixa de música, que burrice de caralho. Ai, a sério. E quando eles aparecem, tipo, com o Foxy a fazer a musiquinha dela. Eu ia fazer a musiquinha dele, mas eu esqueci. E eu fiquei bem feliz de vê-los, tipo, eles a partirem os toys todos, foi bem engraçado. E depois eles desativam-se, né? Porque estavam fora da pizzaria, ou seja, eles tinham o código que os fazia estar presos dentro daquele espaço e isso faz com que os animatronics sejam desativos e que as crianças sigam em frente. E o Golden Freddy avisa o Mike que agora que eles já não estavam mais lá, eles não conseguiriam segurá-lo porque não conseguiriam segurar uma pessoa que vai regressar muito mais forte e muito mais maligno. E eles ficam tipo, mas quem? Eu tipo, quem seria? Quem seria Mike? Eu acho impressionante como às vezes nos filmes de forma global ou nos filmes de terror as pessoas são burras. Porque tipo, dá muito a entender que ele está a falar do William, mas só que o Mike não entende e continua a não entender. Nem a Vanessa entendeu. Mas se eu fosse no lugar do Mike e tivesse passado pelas experiências que eu passei no primeiro filme, eu certamente entenderia que ele está a falar do William e que ele não estaria totalmente morto. Porque já que os animatronics conseguem ser possuídos pelas almas das crianças, o Springtrap também conseguiria ser possuído pela alma do William Afton. Então, tipo, é aquela cena que burrice. Entretanto, ele acaba por dizer para a Vanessa não ir com eles porque eles não confiam mais nela, no caso ele em específico, e é quando a Puppet aproveita-se e apodera-se do corpo da Vanessa. E esse final eu não gostei muito até agora. Acho que foi algo que para mim não fez muito sentido, mas eu vou esperar para que saia o terceiro filme ou saia... Tenho de esperar que saia o terceiro filme para fazer sentido o final do 2, porque nós não sabemos em que enredo vai levar agora a história de Five Nights at Freddy's 3. Porque nós temos, supostamente, o Springtrap, mas também temos a Vanessa que virá... Eu não me lembro o nome dela agora, quando ela é possuída pelo William Afton, mas eu não acredito que a Charlie faça com que ela se alie ao seu pai, e sim, talvez seja um confronto final ali entre os dois, e talvez haja um ato heróico quando a Vanessa morra. Essa é a minha teoria para o terceiro filme, que acho que a Vanessa vai de botas.
É sim, a história foi bastante simples e direta, um pouco corrida. Eu acho que realmente eles deviam ter dado mais espaço de tempo para desenvolver muito mais, principalmente os traumas da Vanessa. Eu adoraria ter visto muito mais dela do passado, mas sabemos que isso talvez tenha uma conclusão no terceiro filme, então é algo que temos de esperar para ver. De forma geral, o terror em si melhorou bastante. Eu gostava que o FNAF não fosse uma franquia para os jovens, porque daria para eles fazerem muito mais cenas de terror. Apesar de eu não ser uma pessoa muito amiga de filmes de terror, tipo, eu gostaria muito de ver isso acontecer. Com isso é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aí em baixo o que vocês acharam do filme, se gostaram ou não gostaram, o que é que vocês melhorariam, o que é que vocês retirariam do filme. Subscrevam-se no canal para estar a par sobre tudo de cultura pop. Se me esqueci de comentar alguma coisa, comentem aí abaixo que podemos falar à vontade sobre. E vemos no próximo vídeo. Bye!